A história que eu vou contar a seguir aconteceu em um dos piores dias da minha vida. Minha ex-namorada era louca mesmo, e a gente tinha acabado de terminar depois de uma discussão bem pesada dentro do carro dela. Ela me largou sozinho num dia chuvoso, só com o guarda-chuva em mãos, e ainda saiu gritando dizendo que eu podia enfiar o guarda-chuva bem naquele lugar. Enfim, onde ela me deixou era no estacionamento de uma loja de suprimentos de escritório, que estava abandonado na verdade. Já era bem tarde para eu ligar para meus pais me buscarem e minha irmã estava em outro estado. Então tentei chamar um Uber e sair do estacionamento em direção à rua. Eu juro que eu tava muito azarado. Cada motorista de Uber cancelava um depois do outro. Chegou a um ponto que eu queria só chorar alto e gritar de tanta raiva que eu tava. Eu tinha que fazer uma caminhada de uns 15 minutos a pé pra casa e eu tava com tanta raiva que eu decidi que eu ia a pé mesmo. Mas logo no começo da caminhada, um SUV parou do meu lado com 3 caras dentro. Eles pareciam ter uns 30 anos. O cara de trás, ele falou: "Ei cara, precisa de uma carona?" Na hora eu só pensei, por que não, né? O que eu tinha a perder naquele momento? Era melhor do que caminhar na chuva. Eu entrei no banco traseiro que estava livre e agradeci a todos eles. Eu passei meu endereço pro motorista que começou a seguir em direção à minha casa. Eu tentei iniciar uma conversa falando sobre como eu tinha terminado com minha ex há pouco tempo. Eu tentei até fazer uma piada sobre isso, mas eles não responderam como eu esperava. O cara no banco da frente se virou pra me olhar e eu olhei de volta por um segundo, esperando que ele risse ou dissesse algo, mas ele apenas me encarou com uma expressão vazia e sem emoção nenhuma. Ele tava com as sobrancelhas levemente erguidas e com a boca meio aberta, como se estivesse tentando me intimidar de alguma forma. Na hora eu só olhei pra fora da janela, tentando ignorar ele, embora eu pudesse sentir que ele continuava me encarando pelo canto dos olhos. A voz do GPS disse pra virar à direita na próxima rua, mas o motorista virou à esquerda. "Ei cara, acho que tu pegou o caminho errado, viu?" eu disse a ele. O cara sentado do meu lado só respondeu: "Ah, relaxa cara." A falta de comunicação naquele carro tava só me deixando mais tenso. Eu percebi que a gente estava entrando em ruas mais tranquilas, quase desertas, com poucas casas ou prédios por perto. Eu fiquei com medo de dizer que a gente estava no caminho errado, porque eu sabia que se eles não reconhecessem o que eu falei ou se só ignorassem, eu estava realmente numa situação ruim. Eu pedi ao motorista para ele me deixar na beira da estrada mesmo, que eu ia a pé. A resposta dele foi apenas rir. O cara do banco da frente também começou a rir. Depois de um tempinho, quando o carro parou, eu só ouvi o barulho das portas se travando. Naquela hora eu percebi: eu tenho que sair correndo daqui. Eu rapidamente só destravei a porta e abri. E com isso o cara sentado do meu lado só começou a gritar: "Pega ele, pega ele, pega!" Ao mesmo tempo eu só sentia as mãos dele tentando agarrar meu braço. Mas por sorte eu consegui sair do carro e corri em direção a um trecho de árvores que tinha perto da avenida. Eu atravessei a avenida correndo e sim, ainda tinha carros passando em alta velocidade. Eu corri um risco de ser atropelado ainda. Até hoje eu não tenho certeza se eles estavam apenas tentando me roubar ou me sequestrar ou sei lá. Mas eu sinto que se fosse apenas me roubar, eles podiam ter feito isso em qualquer lugar e ido embora. Mas eles não fizeram isso. E é o que me assusta ao pensar nessa história. História 2. Tava mais ou menos na metade do último ano do meu ensino médio. Tinha acabado de conseguir um emprego num restaurante local da minha cidade, um restaurante mexicano. E era apenas a minha segunda semana trabalhando lá, mas era a minha primeira noite que eu iria fechar a loja. Isso significava que depois que o dono e os cozinheiros saíssem, eu teria que limpar tudo e trancar a loja antes de ir pra casa. E eu morava a menos de meio quilômetro de distância do restaurante, então costumava ir a pé pra casa. Naquela noite eu limpei tudo, tranquei e comecei a sair pelo estacionamento. Foi quando eu percebi que um sedã meu antigo tava lá parado no estacionamento ainda. E eu tentei ver se tinha alguém dentro enquanto eu continuava em direção à estrada, mas estava tudo muito escuro e eu não consegui ter uma boa visão. Eu continuei caminhando pela estrada, mas eu logo percebi que o carro tinha saído do estacionamento e estava me seguindo. Naquela hora eu só pensei em correr, mas eu não queria parecer paranoico, então eu continuei andando como se tivesse tudo bem. Felizmente, tudo estava longe de estar bem. O carro acelerou bem rápido e se posicionou na minha frente, me impedindo de continuar caminhando. E antes que eu pudesse virar para correr, 2 homens pularam do lado do passageiro e me atacaram. Eu fui jogado no chão e fui cercado por uma chuva de socos e chutes, até que eu finalmente desmaiei. Quando eu recuperei a minha consciência, eu percebi que os meus braços estavam amarrados atrás das costas e eu estava trancado no porta-malas de alguém. Eu só me contorci e fiz de tudo para tentar me soltar,
Mas não adiantou de nada. Eu tava preso naquela escuridão de um porta-malas por cerca de 2 a umas 3 horas, pelo que eu posso presumir. Enquanto isso, o carro ele só seguia em frente. Eu lembro que a estrada ficou bem irregular depois de um tempo. Provavelmente foi quando a gente saiu da estrada principal e entramos em uma trilha de terra. E depois de dirigir pela essa estrada acidentada por alguns minutos, o carro finalmente parou. E eu pude ouvir os homens lá da frente saindo. Eu ouvi ele se aproximando do porta-malas. E eu não tinha ideia do que esperar quando ele abrisse. Assim que abriram o porta-malas, eu vi 3 homens do lado de fora. Um deles segurando um rifle de caça e apontando bem pra minha cara. "Já pode sair indo agora", ele falou, enquanto um dos seus companheiros começava a me puxar pra fora do porta-malas. Ele cortou as amarras que tinha nas minhas mãos e depois me empurrou pra trás. O homem com rifle então ergueu a arma no ar e disse: "Você tem 10 minutos pra correr." Na hora eu só hesitei porque eu não sabia como reagir àquilo. Foi quando ele só deu um tiro pro céu e gritou: "Corre!" Nessa hora eu não esperei mais. Eu saí correndo pra floresta o mais rápido que eu podia. Eu queria seguir aquela trilha que o carro tinha percorrido, mas o meu instinto me dizia que era mais seguro ficar escondido nas árvores. Eu corri por horas, ainda sem ter certeza o quão perto eles estavam de mim. Eu não tinha certeza, mas toda vez que eu parava pra respirar, eu sentia que eu tava ouvindo galhos se quebrando perto de mim. E a cada passo que eu dava, eu tinha medo de ouvir o som de um tiro. Horas se passaram, e eventualmente eu pude ver o sol surgindo entre as árvores. Ainda sem saber onde estavam meus sequestradores, eu continuei correndo. Eu finalmente comecei a ouvir o som da água corrente e segui na direção do que se revelou ser um riacho. Eu não sou uma pessoa muito religiosa, mas algo deve ter olhado por mim naquela manhã, porque, para minha surpresa, tinha um pai e um filho pescando no riacho, bem em frente ao local onde eu saí da mata. Eu chamei a atenção deles e, ao cair no chão de tão exausto que eu tava, o pai correu até mim para me ajudar e pediu que o filho pegasse o telefone. Eles chamaram a ambulância e depois me ajudaram a voltar pro caminhão deles. E depois deles ouvirem minha história, o hospital chamou a polícia para quem deu o meu depoimento. E aquele foi meu último dia trabalhando num restaurante mexicano. E eu tenho dificuldade de ir para casa a pé depois de escurecer. Tudo o que eu continuo me dizendo é que as coisas poderiam ter sido muito piores. Fala pessoal, o que vocês acharam das histórias de hoje? Elas não são tão bizarras quanto algumas que eu já contei no canal, mas pra mim são bem mais assustadoras porque as pessoas que contaram dizem que são reais. Se você tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para poder receber outras histórias reais e outras fictícias também bem bizarras. Se você quiser ver outro conteúdo que você vai gostar bastante também, clica no quadradinho que tá aparecendo aqui na sua tela que você vai ser levado para outro vídeo muito massa aqui do canal. Eu te vejo no próximo vídeo.